Fala aí, galera! E aí, tudo beleza com vocês? Estão prontos para mais uma videoaula? Hoje com um tema a respeito do sistema respiratório. Vamos lá então, hein? Vamos começar. Hoje o assunto da nossa videoaula é sobre ventilação pulmonar. Então vamos dar mais um passo aí no estudo do nosso sistema cardiorrespiratório, pensando um pouco mais em detalhes quando a gente fala do trabalho do sistema respiratório. Lembrando sempre dos objetivos de aprendizado antes da gente começar a conversar sobre o conteúdo. Na nossa aula de hoje, nós queremos, primeiro, definir o que é respiração. Como que a gente poderia criar uma definição usando nossas próprias palavras, mas que esteja com sentido correto. Também vamos citar os músculos inspiratórios e aqueles músculos que são expiratórios e perceber como que o trabalho deles colabora para o processo de respiração. Descrever o próprio processo de ventilação e, por último, definir os volumes e as capacidades pulmonares. E aí, vamos ter ao longo dessa aula concluído os nossos objetivos de aprendizado. Então, pensando na palavra respiração em si, normalmente a gente confunde essa palavra, achando que ela significa a mesma coisa do que hoje nós vamos estudar por ser ventilação pulmonar. Então, ventilação pulmonar, sim, é uma etapa que depende de dois submomentos. Aquele da inspiração, em que você está inalando ar para dentro do seu sistema respiratório. E ele vem seguido do segundo submomento, que é chamado de expiração, que é exatamente você, conseguir expulsar o ar para fora do seu sistema respiratório. Então, quando você inspira e em seguida expira, você está fazendo uma ventilação. E isso não significa respirar. Quando você diz que alguém está executando o processo de respiração, a ventilação seria somente uma das etapas. Ao mesmo tempo, você tem que lembrar que tem que estar ocorrendo também a etapa chamada de respiração externa e, ao mesmo tempo, também tem que estar ocorrendo a respiração chamada de interna, que agora está falando das trocas gasosas, mas a nível tecidual. Nos três casos, ventilação, respiração externa, respiração interna, sempre você está pensando em trocas gasosas que estão aí acontecendo, mas em locais diferentes. E agora sim a gente pode definir corretamente o que seria respiração. Essa palavra respiração, ela representa um conjunto de subprocessos que ocorrem de maneira concomitante, mas em locais diferentes do seu sistema respiratório ou do seu corpo. Você tem a respiração sendo um conjunto de subprocessos em que está abordando a ventilação pulmonar, a respiração externa e a respiração interna, pois esses três processos eles acontecem de maneira concomitante, eles ocorrem ao mesmo tempo, mas os três em conjunto se completam para você fazer a sua respiração. Dependendo do livro que você for estudar ou do autor que você for seguir na fisiologia, ele ainda incluiria um quarto momento, que seria chamado de respiração celular. Eu estou seguindo o que está proposto pelo livro do Tortora, de Anatomia e Fisiologia. Então, esses princípios aqui de anatomia e fisiologia, ele propõe apenas esses três momentos. Mas se você pegar um livro diferente e ele incluir o quarto momento, também está correto. Não precisa se preocupar com essas diferenças entre os autores. E já que a gente vai começar a estudar esses movimentos de gases, pensando na ventilação, pensando na respiração externa ou pensando na respiração interna, a gente tem sempre que ter em mente um princípio físico que descreve qual é o sentido que o ar, sendo um fluido, ou os gases misturados nesse fluido, qual é o sentido que eles sempre vão querer se direcionar durante o seu movimento. Eles sempre vão querer se movimentar das zonas de maior pressão em direção às zonas de menor pressão. Então, sempre que você tiver um gás isolado ou uma mistura gasosa, essa mistura gasosa, no caso da ventilação, ela sempre vai querer sair de uma câmara de maior pressão e ir em direção a uma câmara de menor pressão. Se a gente considerar o ar atmosférico ao meu redor uma câmara e o interior do meu sistema respiratório uma segunda câmara, na hora que eu faço a inspiração, quem seria a câmara de maior pressão? A de maior pressão nesse momento seria o ar
atmosférico. Ele seria a câmara de maior pressão, para que o ar fosse em direção ao interior do meu sistema respiratório, representando uma câmara de menor pressão. E se tivesse no momento agora da expiração, nesse momento as coisas se invertem. Em vez do interior do meu sistema respiratório ser uma câmara de pequena pressão, como era na explicação anterior, ele tem que passar a ser agora uma câmara de maior pressão do que é o ar atmosférico. E aí o ar, nesse momento, vai querer ser exalado em direção à câmara de menor pressão. Então, dependendo do momento que você está olhando, das etapas da ventilação, em um deles, o interior do seu sistema respiratório será uma câmara de pequena pressão em relação ao ar atmosférico. E no momento que vem na sequência, algo tem que mudar para que o seu sistema respiratório passe a ser considerado uma câmara de alta pressão e o ar possa agora sair na expiração. Pessoal, cabe aqui ressaltar que quando você fala de ventilação pulmonar, pensando sempre no momento da inspiração, esse sempre será um processo ativo. O que significa essa expressão, né? Processo ativo, quando a gente fala do nosso funcionamento, do funcionamento do nosso corpo. Significa que ele precisa gastar energia para acontecer. E quando se pensa no nosso corpo, normalmente a energia que está sendo gasta é aquela que estava sendo armazenada na forma da molécula química que é denominada de ATP. Então, nosso corpo precisa consumir a energia da adenosina trifosfato para poder realizar a etapa da ventilação, que é chamada de inspiração. Para o ar entrar, tem que se gastar energia. Exatamente porque você vai estar utilizando uma musculatura obrigatória da inspiração. Você está pensando que sempre que é necessário fazer os movimentos de inspiração, é necessário o músculo diafragma entrar em contração e ele vai consumir energia do ATP. Você também vai pensar que se for uma respiração de repouso, além do diafragma, você tem que contrair os músculos intercostais externos. Ele tem que estar trabalhando juntamente com o diafragma. Normalmente, em um momento de repouso, está respirando calmamente, sua respiração basal. Nesse momento, durante a inspiração, a contração do diafragma seria responsável por aproximadamente 70% de todo o ar que você inalou. E os outros 30% normalmente seriam associados à contração da musculatura intercostal externa. Aqui nós temos uma figurinha mostrando para a gente a posição do músculo diafragma dos intercostais externos. Então, se você olhar toda essa linha vermelha aqui apresentada, seria a posição em que a cúpula do diafragma estaria presente. Nessa mesma imagem, você percebe que entre as costelas você tem aqui feixes de músculo esquelético unindo essas estruturas ósseas. Esses são os músculos intercostais do tipo externos. Um momento de respiração de repouso, essas duas musculaturas têm que entrar em contração, pois a inspiração sempre é um processo do tipo ativo. Mas se você agora vai realizar uma inspiração, só que não é mais repouso, ela é extenuante, é uma inspiração cansativa, você está tendo que puxar muito mais ar do que normalmente você faria em uma situação calma e tranquila. Essa inspiração extenuante, além de usar os músculos obrigatórios que a gente já citou, ela também vai precisar forçar a contração dos músculos que são chamados de acessórios da sua inspiração. Esses músculos acessórios vão conseguir te dar uma maior capacidade de puxar o ar em direção ao interior dos seus pulmões. Então você tem os músculos escalenos, como exemplo de acessórios, os esternocleidomastoide também são exemplo de acessório. Você tem aqui os peitorais maiores. Eu não coloquei no slide, mas tem o músculo serrátil também, como exemplo de acessório da inspiração. Então você tem vários grupamentos que são acessórios da inspiração. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma figura para vocês localizarem melhor onde que estão esses músculos acessórios. E, claro, se antes já contraía os músculos obrigatórios consumindo energia, agora que você tem os acessórios contraindo também, com certeza esse processo vai gastar muito mais energia do que seria o normal. Por outro lado, quando você fala da ventilação, mas pensando na etapa chamada de expiração, essa representa um processo passivo.
Não há gasto de energia quando você está fazendo uma expiração de repouso, né? Você inspirou um pouco, agora que vem na sequência, você expira um pouco de volta. Então você tem aqui um processo calmo, tranquilo, para você expulsar o ar de dentro do seu sistema respiratório. Desse modo, não há gasto nenhum de energia, não precisa consumir energia. Se você analisar comigo, quem que consumiu energia foi a etapa anterior, a etapa da inspiração. Aí você, né, contraiu o diafragma, contraiu os intercostais externos, isso fez com que o seu pulmão enchesse de ar na inspiração. Agora que você vai expirar, bastou, na verdade, relaxar a musculatura do diafragma, a musculatura do intercostal externo. E isso vai, pelas próprias propriedades elásticas da parede do seu pulmão, uma vez que ele foi estirado, agora que a força que mantinha ele estirado cessou, ele vai retrair ao seu tamanho original. É como se você estivesse, por exemplo, esticando um elástico. O elástico está esticado porque você está mantendo ele esticado, gastando energia. Na hora que você relaxa a musculatura, o elástico vai voltar ao seu tamanho original. Então, se for uma expiração calma, tranquila, de repouso, galera, não gasta energia nenhuma, porque a própria parede pulmonar ela tem elasticidade, ela vai querer voltar ao seu formato e tamanho original. Mas se você precisar realizar uma expiração extenuante, aí, né, as coisas mudam. Você não vai estar realizando um processo mais passivo, isso vai tornar-se um processo ativo, porque vai ser necessário você utilizar músculos acessórios para forçar o ar sair mais do que normalmente ele sairia de dentro dos seus pulmões. Então, esses músculos acessórios, nesse momento extenuante, você está fazendo um exercício, ou você está falando, você também está num momento extenuante quando você está falando. Aqui você utiliza os músculos acessórios da expiração. E nós temos como exemplo os intercostais internos. Temos também aqui os músculos abdominais, que são vários grupamentos musculares. O peitoral menor. Temos o transverso do tórax, como exemplo de músculos acessórios da sua expiração. E nessa imagem a gente consegue perceber aqui, né, alguns músculos acessórios. Por exemplo, aqui está sendo mostrado para a gente os intercostais do tipo internos. Olha toda essa camada de músculo aqui, né, entre as costelas, mas eles são internos, eles são uma camada mais inferior em relação aos intercostais do tipo externos que a gente viu antes. Legal notar também que eles também estão preenchendo, ó, toda essa região entre as cartilagens costais. Elas também estão sendo preenchidas por esse grupo muscular. Os músculos abdominais, aí temos vários subtipos. O oblíquo externo, né, uma camada mais superficial, as fibras estão inclinadas em direção ao centro do abdômen. Temos também o músculo oblíquo interno, logo abaixo, uma outra camada inclinada agora para fora. O músculo transverso do abdômen, essa musculatura está na horizontal, né, e por baixo do oblíquo interno. E o reto abdominal passando por cima da maioria dos músculos abdominais quando você pensa na região anterior do abdômen. Então, esses feixes musculares aqui na vertical, eles fazem parte do músculo reto abdominal. Aqui a gente consegue perceber os outros grupamentos que eu não tinha figura lá atrás para demonstrar para vocês, né? Então aqui nós temos à direita o músculo escaleno, né? Ele é dividido em três porções, né? Uma porção anterior, uma porção média e uma porção posterior. Ele está associado a essas vértebras cervicais, como você pode enxergar aí na nossa imagem. Temos o músculo esternocleidomastóide aqui sendo mostrado também para a gente, né? Ele também é dividido em três porções, embora aqui a gente só está vendo duas das três porções. Aí ele está associado à cabeça do externo, aqui presente, né? Sendo pintada em vermelho, e a base posterior do seu crânio, né? Lá no finalzinho da sua mandíbula é ali que você tem o ponto de ligação do esternocleidomastóide. Podemos ver também o músculo peitoral maior aqui apresentado, todo esse grupamento muscular bem grande que a gente tem sobre o peito, e o músculo peitoral menor, né, mais lateralizado,
e por baixo, normalmente está por baixo do peitoral maior. Nessa parte aqui de baixo você consegue perceber também a imagem do músculo transverso do tórax sendo apresentado para a gente, né? Vendo a relação dele entre as cartilagens costais, a região inicial aí das costelas e o finalzinho do corpo do seu externo. Verificação da aprendizagem, hein? Vamos lá ver se a gente conseguiu aqui atingir objetivos de ensino, pessoal. Sabemos que o ato de respirar é composto pelos movimentos de inspiração e de expiração que coordenam a entrada e a saída do ar das vias respiratórias. Marque a alternativa que indica corretamente o que acontece com os músculos intercostais e com o diafragma no momento da inspiração. Encontrou a alternativa? Então, para um pouquinho o vídeo aí. Na hora que você encontrar a alternativa, você dá o play, confere para ver se realmente sabe qual é a resposta. Aqui o gabarito correto vai ser a letra D de dado. Os músculos intercostais e o diafragma, eles contraem para fazer com que haja a inspiração. Ok, vamos lá. Dando continuidade na nossa aula, eu queria apresentar um pouquinho da lei de Boyle para vocês. Já que a gente está falando de movimento de gases, nós temos que compreender exatamente como que o nosso pulmão está conseguindo fazer com que em um momento, durante a inspiração, ele seja uma região de baixa pressão em relação à atmosfera. E no momento que vem na sequência, durante a expiração, agora ele passa a ser uma câmara de maior pressão e vai expulsar o ar para a atmosfera. Então, quando a gente pensa no movimento de gases, Boyle, através de seu estudo, nos ajuda a compreender como que talvez o nosso sistema respiratório esteja sendo modificado para em um momento ser uma zona de alta pressão e em outro momento ser uma zona de baixa pressão. Então aqui eu vou descrever inicialmente o que o Boyle planejou para o seu experimento. Ele tinha todo esse recipiente que era hermeticamente fechado. No topo do recipiente havia um pistão, então veja, ele podia empurrar o êmbolo ali presente se ele quisesse, né? Se assim ele desejasse. Ele preencheu esse recipiente completamente com ar, e um detalhe importante é que ele escolheu mesmo qual era o volume que ele queria que o recipiente tivesse. Ele escolheu um volume de 1 litro. Ele escolheu um recipiente que desse 1 litro de qualquer coisa ali dentro. Então, na hora que ele preencheu com o ar, né, obrigatoriamente o ar iria se espalhar por todo o recipiente e ocupar todo 1 litro do recipiente que tinha ali, todo 1 litro da câmara. Aí ele fechando com o pistão ali em cima, o ar não conseguia mais sair. Ele também teve uma sacada muito legal. O Boyle ele acoplou a esse recipiente um manômetro para ele poder saber qual seria a pressão que o gás está fazendo ali dentro do recipiente. Então, uma vez fechado todo esse sistema, o Boyle percebeu que com essa câmara contendo 1 litro de volume e 1 litro de gás está lá dentro, obviamente, a pressão que o gás exerce é de 1 atmosfera. Aí ele anotou os seus resultados e foi para a etapa número 2 da sua experiência. O Boyle, na etapa número 2, ele empurrou o pistão em direção à metade da câmara. Então veja, a câmara agora não tem mais 1 litro de volume. Ela tem apenas metade, só tem meio litro de volume. Ele não tirou nada do ar que ele tinha colocado lá dentro. E aí ele percebeu, como consequência dessa mudança no volume da câmara, que a pressão que o ar faz ali dentro da câmara agora é de 2 atmosferas. Então aí ele já teve uma sacada, né? Pô, quer dizer então que quando eu tinha uma câmara de volume grande, o ar exercia uma pressão pequena. Agora que eu tenho uma câmara de volume pequeno mantendo a mesma quantidade de ar, o ar exercia uma pressão grande e é proporcionalmente grande. Então aí ele já deu a primeira hipótese. Volume da câmara e a pressão que o ar faz dentro da câmara são grandezas inversamente proporcionais. Porque se um aumenta, o outro está diminuindo. Se um está diminuindo, o outro tem que estar aumentando, pois ambos parecem ser inversamente proporcionais. Boyle ainda continuou, fez aí a prova real. Ele agora inverteu a situação.
Ele pegou o êmbolo que estava pela metade, sem tirar ou colocar nenhuma moléculazinha de gás lá dentro, de ar. Ele puxou novamente o êmbolo para voltar a ter 1 litro nessa câmara. Na hora que ele fez isso, ele percebeu que a pressão que o ar fazia ali dentro diminuiu proporcionalmente. Então, assim, ele confirmou a sua hipótese. É verdade, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumentar muito o tamanho de uma câmara que contém um gás, a pressão do gás lá dentro, do ar lá dentro, vai diminuir proporcionalmente. Mas se eu diminuir muito o volume de uma câmara que está contendo a mesma quantidade de ar, a pressão que esse ar vai fazer lá dentro vai ser proporcionalmente maior, pois são inversamente proporcionais as duas coisas. Assim a gente consegue perceber o porquê que o ar está querendo entrar para o interior da sua árvore respiratória quando você está fazendo uma inspiração. E também, por que ele está querendo sair do interior da sua árvore respiratória quando você está fazendo uma expiração? A gente consegue perceber o porquê, né? O trabalho muscular ao redor do seu pulmão está auxiliando a ampliar o tamanho, né? Ampliar o volume do pulmão para forçar a pressão do ar lá dentro ficar cada vez menor. E o contrário, né? Na expiração, a musculatura trabalhando ou relaxando nesse momento, depende de se é de repouso ou é extenuante. Você vai ter agora uma compressão sobre o seu pulmão, forçando ele a diminuir o seu volume, e que isso resulta em um aumento de pressão dentro do seu pulmão. Então, nessa primeira imagem aqui, ó, vamos focar primeiro na imagem número 1. Veja que a pressão atmosférica aqui apresentada ela é de 760 milímetros de mercúrio. A pressão intrapulmonar, nesse momento, ela também está de 760 milímetros de mercúrio. Então, veja que elas são iguais. Nessa imagem não está tendo nem fluxo de ar para dentro, nem fluxo de ar para fora, porque precisa mesmo uma das duas ser maior para você saber se o ar vai querer entrar ou se o ar vai querer sair. É importante chamar atenção também para esse detalhe, ó. Veja que a pressão na cavidade pleural, mesmo que não esteja ocorrendo movimentação de ar, mesmo assim a pressão na sua cavidade pleural já é menor do que seria a pressão do seu pulmão, né? Na realidade, essa cavidade pleural ela sempre tende a ter uma pressão menor do que é a pressão dentro do seu pulmão, né? Lembra da aula passada que a gente falou, né? Quem está criando essa pequena pressão aí, né? É a secreção intrapleural para o interior dessa cavidade. Tem uma quantidade ali presente que gera uma pequena pressão dentro dessa cavidade e ela é fisiológica, ela tem que ser menor do que a pressão dentro do pulmão, para manter o seu pulmão sempre semi-aberto. Ele nunca vai colabar, ele nunca vai fazer a telectasia naturalmente. Ele sempre vai ficar semi-aberto, porque a pressão que está ao redor do pulmão é menor do que a pressão dentro do próprio pulmão. Aí a gente vem para a figura número 2 agora, né? A etapa número 2 dessa figurinha aqui, nós temos o momento que está acontecendo a inspiração. Então, o que que mudou? Veja que você inicialmente tinha o diafragma relaxado nessa posição, e agora ele entrou, por exemplo, em contração e mudou a sua posição. Olha o pontilhado mostrando onde ele estava e agora onde que ele chegou. A contração do diafragma faz com que a cúpula diafragmática inteira desça em direção à cavidade abdominal. E isso vai fazer com que haja um aumento do volume dentro da cavidade pleural, ligeiramente reduzindo o valor de pressão dessa cavidade. Não era 756, agora é ligeiramente menor, 754. Como a pleura visceral ela está tocando o tecido pulmonar, na hora que essa pressão dentro da cavidade pleural diminuir ligeiramente, vai forçar com que essa pleura visceral tenda a acompanhar o movimento do diafragma, puxando, né, forçando a expansão pulmonar. E aí, como consequência disso, você está diminuindo a pressão dentro do pulmão, porque ele está aumentando de volume, né? Olha a lei de Boyle que a gente acabou de comentar, né? Na nossa imagem, está mostrando para a gente que a pressão dentro do pulmão diminuiu para 758. É um pouquinho só menor do que a pressão atmosférica, ó. Era 760 a da atmosfera, dentro do pulmão é 758. Graças a essa ligeira
diferença de pressão, o ar ele vai querer entrar para dentro do seu pulmão. Na expiração, agora você tem que pensar exatamente o contrário. Durante a expiração, o diafragma que estava contraído nessa posição, ele começa a relaxar. Olha ele relaxando nessa imagem. Ó. E aí, conforme ele vai relaxando, a cúpula do diafragma vai subindo novamente em direção à caixa torácica. Isso faz com que haja uma pressão sobre a cavidade pleural que força, né, a diminuição do volume dessa cavidade. E se tem diminuição do volume da cavidade pleural, a pressão da cavidade pleural vai tender a elevar. Aí você percebe que isso aconteceu. Ela estava com 754 de pressão, ela aumentou um pouquinho para 756. Conforme há esse pequeno aumento na pressão da cavidade pleural, a pleura visceral é empurrada em direção, né, à compressão do pulmão, forçando, por sua vez, uma diminuição agora do volume do pulmão, que vai resultar em um aumento na pressão dentro do pulmão. Será que isso aconteceu mesmo? Vamos conferir. Ó. Dentro do pulmão, a pressão era de 758 milímetros de mercúrio. Após o trabalho dessa cavidade pleural com as pleuras, você tem agora uma pressão de 762. Veja que ela ficou até ligeiramente maior do que é a pressão atmosférica. E isso vai fazer com que o ar, nesse momento, flua agora para fora do seu sistema respiratório, fazendo você expirar. Então é isso que está fazendo, em um momento, no interior da sua cavidade pulmonar, sem uma zona de alta pressão, e em um outro, sem uma zona de baixa pressão. Quando o diafragma contrai na inspiração junto com o músculo intercostal externo, ele aumenta o volume pulmonar através do trabalho da cavidade pleural. Isso faz com que a pressão dentro do pulmão diminua. E o contrário na expiração. Quando o diafragma relaxa nesse momento, ele pressiona mais a cavidade pleural, que por sua vez força a compressão pulmonar, e isso daí vai fazer com que a pressão dentro do seu pulmão aumente. Aí o ar vai querer sair na expiração, já que aqui ele se tornou uma zona de alta pressão. Mais uma verificação de aprendizagem para a gente conseguir aí perceber onde estão as nossas dúvidas, pessoal. Então, lê com calma essa questão, leia com calma, pensa na resposta, dá uma pausada no vídeo também, e assim que você souber a resposta, você dá o play para conferir o gabarito. Aqui o gabarito correto será a letra C. Diminui e facilitam a entrada de ar. A pressão tanto na cavidade pleural quanto no alvéolo pulmonar, elas têm que diminuir caso esse seja uma inspiração de repouso. Beleza, beleza. Agora que a gente viu como que está acontecendo a entrada e a saída de ar de dentro dos seus pulmões, já que a gente falou um pouquinho da mecânica ventilatória, vamos falar um pouco de como que são denominados, né, as quantidades de ar que estão entrando ou saindo durante a sua respiração. Começando, por exemplo, pelo volume corrente. Normalmente, em adultos médios, o valor do volume corrente ele corresponde a aproximadamente 500 ml. Então, meio litro. Sempre que você está fazendo uma respiração de repouso, pessoal, repouso, estamos falando de um momento de repouso, calmo, tranquilo, você inspira 500 ml e expira aproximadamente 500 ml também. Eu falo aproximadamente porque normalmente não seria exatamente 500 ml de ar, mas seria um valor muito próximo, ligeiramente superior, já que na hora que você está expirando, o ar ele sai umedecido. Então ele está, né, com um volume ligeiramente maior porque tem um pouquinho de água da umidificação que você fez quando inspirou. Mas se você descontar isso, tem que dar aproximadamente 500 ml para inspirar, seguido dos mesmos 500 ml para expirar. Essa quantidade de ar que você ventila em repouso a gente chama de volume corrente. A frequência respiratória também é fácil de você contar, né? Toda vida que você conta quantas ventilações foram feitas durante 1 minuto, isso você chama de frequência respiratória. Eu coloquei o número 12, mas na verdade seria um valor de 12 a 18 ventilações por minuto. Aí você teria uma frequência respiratória de repouso. Se a gente pegar
essa frequência respiratória de repouso e multiplicar pelo valor do volume corrente, você tem aí um parâmetro denominado de ventilação minuto. Durante 1 minuto, qual será a quantidade de ar que foi inspirada? Você teve em 1 minuto aproximadamente 6 litros, considerando a frequência de 12 e o volume corrente de 500 ml. Então, em 1 minuto, se esse for o meu volume corrente, em 1 minuto eu inspirei 6 litros de ar. E eu também expirei 6 litros de ar. Mas cabe a gente chamar a atenção para uma informação extremamente importante. Embora durante esse 1 minuto eu tenha ventilado 6 litros de ar, na realidade eu não fiz trocas gasosas usando os 6 litros de ar. Porque nós temos aproximadamente 30% de todo o nosso sistema respiratório que ele é classificado como espaço morto anatômico. Então veja, espaço morto anatômico não refere-se a um mecanismo de doença, não é uma doença. Na verdade, isso é natural, todos nós temos isso. Todos nós temos as regiões que fazem parte do espaço morto anatômico no seu sistema respiratório. Na aula passada a gente classificou, não foi? Nosso sistema respiratório em zona de condução, zona de transição e zona respiratória. Quando você pega a zona de condução, o ar não faz trocas gasosas com o sangue. Isso, na verdade, é o próprio espaço morto anatômico. Se eu pegar uma coluna de ar de 500 ml e eu inspirar ela, inspirei os 500 ml para dentro do meu sistema respiratório. Mas não significa que esses 500 ml vão chegar aos alvéolos pulmonares para fazer as trocas gasosas com o sangue. Na verdade, 30% desses 500 fica preso aqui, ó, no espaço morto anatômico, são as regiões de condução do seu sistema respiratório. E os outros 70% que passaram da zona de condução, esses vão poder ser utilizados para fazer aí as trocas gasosas. Então isso você chama de ventilação alveolar. Se ao longo de 1 minuto você verificar toda a quantidade de ar que foi ventilada, 70% conseguiu chegar no seu sistema respiratório, nas regiões que vão fazer trocas gasosas com sangue. 30% ficou preso, 70% chegou. Esse 70% que chegou ao longo de 1 minuto a gente chama de ventilação alveolar. Na nossa conta, como você pode observar, ó, deu 4.200 ml por minuto. Então eu ventilei 6 litros em 1 minuto, né? Inspirei os 6 litros, mas quanto desses 6 litros é que eu vou utilizar nas minhas zonas de trocas gasosas? 4 litros e 200 ml. Espaço morto fisiológico, esse sim é importante a gente comparar com o espaço morto anatômico. O espaço morto anatômico ele é natural, corresponde às regiões que são as zonas de condução do seu sistema respiratório. Mas quando você fala de espaço morto fisiológico, esse não. Deveria ser uma parede de trocas representada pela superfície das regiões respiratórias e das regiões de transição. Tá? Equivalente a 1 ou 2 quadras de tênis, se você pensar nos seus 2 pulmões. Uma parede de trocas bem grande, uma grande membrana respiratória, que vai permitir que a hematose ocorra. Mas tem algumas doenças ou alguns hábitos que vão ali, né, minando, matando a parede dessas regiões. Embora você tenha a parede lá, mas ela não vai permitir que as trocas gasosas aconteçam. Então, essa parte da zona respiratória que morreu e não vai mais permitir trocas gasosas acontecerem, ela é chamada de espaço morto fisiológico. Então, você tem um espaço morto fisiológico muito grande, isso é muito prejudicial. Espaço morto anatômico, ele corresponde à zona de condução. Espaço morto fisiológico é correspondente às zonas respiratórias e de transição que perderam a função de ser respiratória. Nesse gráfico está sendo apresentado a ideia da espirometria, né? Para você medir os volumes e poder calcular as capacidades pulmonares. Então, antes de a gente sair explicando e demonstrando esses volumes, você sempre tem que ter em mente a diferença entre os dois. Volumes pulmonares e capacidades pulmonares têm diferenças. Os volumes, normalmente você está variando esses valores. Você pode fazer uma ventilação de repouso, você pode fazer uma ventilação extenuante. Então você tende a variar esses valores. As capacidades não.
As capacidades elas são fixas, porque depende do tamanho do seu pulmão. Então, dependendo do tamanho do seu pulmão, se é um pulmão pequeno, as capacidades tendem a ser pequenas, mas são valores fixos. Se for um pulmão muito grande, aí é diferente, né? As capacidades vão ser muito grandes, mas você não vai mudar de um dia para o outro a capacidade total do seu pulmão. É um valor só. Agora, daqui 10 anos, talvez você consiga mudar. Se você começar a fazer um exercício muito intenso que mexe o seu sistema respiratório, ao longo de um certo tempo, você também vai conseguir mudar a capacidade. Mas se você sempre mantém-se constante, então as suas capacidades pulmonares também tendem a ser valores fixos. E a gente vê então que nessa espirometria você tem, né, um eixo Y graduado, né, em mililitros. Você tem um eixo X que está representando o tempo, né? Aí ele não está dizendo quanto tempo está se passando, mas poderiam ser segundos, poderiam ser minutos. E está sendo registrado aqui quais são os valores de volumes que querem ser identificados. Então, sempre que você faz uma inspiração, durante a inspiração, o aparelho registra uma deflexão para cima nessa curva. Durante uma expiração, com E na frente agora, é detectada uma deflexão para baixo. E aí esses picos e esses vales vão mostrando para a gente quantos ml você está inspirando ou você está expirando para fora. Então aqui está, hein? 500 ml representando o volume corrente. Se a pessoa, né, através do uso do espirômetro, fica calma, tranquila e inspira, ele registra isso. Eu sei que é 500, porque o máximo que chegou foi 3.000 e partiu do 2.500. Então você tem uma inspiração, agora uma expiração. Uma para cima, outra para baixo. Inspirou, expirou. E é, e e assim por diante durante todo o tempo que for necessário para poder registrar a respiração de repouso da pessoa. E aí você vai lá conferir depois no papelzinho e ele indica para você quais são os valores que você vai utilizar. Tá aqui, ó, 500 ml foi no nosso caso. Chega um determinado momento dessa espirometria que é necessário fazer uma manobra forçada para se detectar outros volumes pulmonares diferentes. Aí, durante uma expiração máxima, veja que você inspirou calmamente, começou a expiração máxima. Aí você expira o que você obteve de volume corrente. Desse ponto para baixo, aqui você vai ter o máximo de expiração voluntária que você consegue fazer. Daqui até aqui, esse volume que você expirou a mais, que normalmente você não estaria expirando ele para fora do seu sistema respiratório, esse valor é chamado de volume de reserva expiratório, né? E aí você tem valores correspondentes para homens e para mulheres que não são necessariamente os mesmos. Do máximo de expiração, se você quiser fazer um máximo de inspiração, inicialmente você iria recuperar o ar que você expirou anteriormente. Ele seria, né, o volume de reserva da sua expiração. Você recuperou ele para dentro do seu pulmão. Você vai recuperar o valor correspondente ao volume corrente e você daqui, desse ponto aqui, até o máximo de inspiração, esse valor de diferença agora, daqui até aqui, corresponde ao volume de reserva inspiratório. Olha que legal aqui, ó. Faltou chamar atenção para um valor importante. Na hora que a gente viu o máximo de expiração, perceba que você chegou nesse ponto aqui e daqui você não consegue expirar mais. Mas não significa dizer que você esvaziou completamente o seu pulmão. Lembra que a sua cavidade pleural, quando fica ao redor do pulmão, nunca permite que você colabe ele completamente? É porque quando você faz o máximo de expiração, ainda resta ar dentro do seu pulmão, que ele é denominado de volume residual. Após uma expiração máxima, a quantidade de ar que ainda ficou ali presente. Você tem aproximadamente valores semelhantes para homens e para mulheres. Do homem é um pouquinho a mais só. Então, esses são os volumes pulmonares. Agora vamos olhar quem são as capacidades. Quando você pensa nas capacidades, você está falando de contas mesmo, né? São valores fixos que a gente está pegando os volumes e somando. Por exemplo,
Capacidade inspiratória corresponde a todos esses dois valores de volumes. Você está somando esse, que é o volume corrente, você está somando com o volume de reserva da sua inspiração. Esses dois juntos são chamados de capacidade inspiratória. Ou seja, se você fizer uma expiração de repouso e começar na sequência a fazer uma inspiração máxima, você vai ter expirado a sua capacidade inspiratória. Outra capacidade é a capacidade residual funcional. Ela corresponde à somatória entre o volume de reserva da sua expiração. Você está somando esse volume com o volume residual. Então, esses dois aqui sendo somados, eles dois são chamados de capacidade residual funcional. Vamos interpretar isso. Se você faz uma expiração de repouso, quanto ar sobrou dentro do seu pulmão? Sobrou a sua capacidade residual funcional. Você ainda poderia expirar um certo volume de reserva e ao máximo da sua expiração ainda teria ar, que seria o seu volume residual. Esses dois juntos são a sua capacidade residual funcional. Capacidade vital. Aí está somando o volume de reserva da inspiração com o volume corrente, com o volume de reserva da sua expiração. O que significa que forçadamente, quanto de ar você consegue movimentar na sua ventilação forçada? Com certeza vai ser o ar da sua capacidade vital, porque você pode expirar forçadamente seguido de uma inspiração forçada. Então, entre esses dois é o máximo de quantidade de ar que você consegue voluntariamente movimentar. E temos a capacidade pulmonar total também sendo apresentada. Ela é um somatório de todos os volumes. Então, se você tem um pulmão muito grande, você está considerando todos os volumes que você poderia movimentar e um que você não consegue movimentar voluntariamente. Então, tudo isso aí representa a capacidade do seu pulmão. Mas se o seu pulmão é pequeno, então com certeza você vai ter uma capacidade menor em relação aos volumes que você consegue movimentar. Ok, pessoal? Então, fazendo um comparativo entre homens e mulheres, né, eu coloquei ali azul para o homem, vermelho para a mulher, mas não tem nada a ver, né, com a moda do azul e vermelho, que o pessoal de vez em quando comenta aí nas redes sociais. Coloquei só para ser mais didático, tá? No próximo eu mudo as cores. Mas o homem tem aproximadamente 3.100 ml de volume de reserva inspiratório contra aproximadamente 1.900 ml numa mulher média, né? O homem médio padrão contra a mulher média padrão. Você tem essa comparação aí sendo apresentada. O volume de reserva expiratório também é maior para o homem, aproximadamente 1.200 ml contra 700 ml do pulmão feminino. O volume residual, 1.200 masculino contra 1.100 feminino. Então aqui já é bem parecido. Temos uma correlação clínica aqui, que é denominado de volume mínimo, que representa, na verdade, o volume de ar restante nos pulmões após a perda do volume residual. Sempre que a criança nasce e faz a sua primeira respiração, ela vai obter o volume residual para dentro da sua árvore respiratória. E esse volume residual tem um pequeno percentual dele, né, uns 50 ml, uns 100 ml, que vai impregnar dentro do tecido pulmonar, dentro do parênquima pulmonar, né, entre as células e tecidos. Então ele nunca mais vai sair uma vez que isso acontecer. Pode perder o volume residual, o pulmão pode colabar, mas vai ter, né, pequenas bolhas de ar entre os tecidos pulmonares. E isso a gente chama de volume mínimo. Serve como uma importante ferramenta clínica para o reconhecimento de natimortos, né? Quando a criança nasce e ela, por uma eventualidade, chega a morrer durante o parto, não se escuta ela chorar em nenhum momento, fica aquela dúvida, será que ela já estava morta antes? Ou será que foi durante o procedimento em si que ela chegou a morrer? Aí é feita uma pequena biópsia desse pulmão, leva-se para um laboratório, coloca-se sobre uma coluna de líquido e observa se ele vai boiar ou se ele vai afundar. Se ele boiar é porque ele obteve um volume mínimo e aí algo levou a criança a óbito durante o procedimento. Então ele não era um natimorto, era um nativivo. E se ele afundar, ele nunca chegou a respirar. Então, consequência disso, ele já estava morto, ele era um natimorto. Continuando aqui os nossos volumes e capacidades,
A capacidade inspiratória, no caso do homem, está por volta de 3.600 ml contra 2.400 ml da mulher. Capacidade residual funcional, quando você pensa no homem, é por volta de 2.400 contra aproximadamente 1.800 da mulher. E a capacidade vital, 4.800 do homem contra 3.100 do pulmão feminino. Capacidade total, o pulmão masculino tem uma capacidade total de aproximadamente 6.000 ml contra 4.200 ml no pulmão feminino. Lembra que isso é um homem padrão e uma mulher padrão sendo comparados. Eles têm que ter a mesma altura, a mesma idade, aproximadamente o mesmo peso. E você já vai observar essas diferenças entre os dois. Doença pulmonar obstrutiva crônica, coloquei essa correlação clínica aqui porque através desse tipo de exame, que é a espirometria, você consegue auxiliar no diagnóstico de doenças pulmonares do tipo obstrutiva. Do tipo restritiva também, né? Mas você vai pensar diferente quando fizer o uso dos dados para analisar. Então você tem bronquite, tem a efisema pulmonar. Nos dois casos você tem aqui doenças que são obstrutivas crônicas. Pensou na bronquite, normalmente está relacionado com um aumento na secreção, causando obstrução. Efisema pulmonar, prejuízo na parede do alvéolo pulmonar, que começa a ficar muito mais espesso. A próprio alvéolo ele vai ter uma dilatação característica, né? Vai ficar hiperinsuflado. Aí você vai perceber que normalmente quando está falando de doenças obstrutivas, elas vão atrapalhar muito os movimentos de expiração, né? Com E na frente. Na inspiração é auxiliada pela musculatura, mas a expiração de repouso não. Então, os alvéolos pulmonares, sua árvore respiratória tenderia a expirar com mais dificuldade, porque a retração pulmonar não é tão eficaz em expulsar o ar, como os músculos eram em inspirar o ar para dentro do sistema respiratório. Então, a expiração ela passa a ser mais lenta. Você vai perceber que o tempo que leva para se fazer os movimentos de expiração na espirometria, eles também são maiores. E aí você tem isso como auxílio na hora de fazer o diagnóstico de doença pulmonar do tipo obstrutiva crônica. E agora, verificação da aprendizagem. Essa aqui é bem bacana, hein? A única variável da lista a seguir que não pode ser medida com um espirômetro simples vai ser a letra A, o volume corrente, capacidade residual funcional, capacidade vital, ventilação total, frequência respiratória. Qual será que não dá para medir com uma espirometria? Aqui o gabarito correto é a letra B de bola. Capacidade residual funcional, não dá para você conhecê-la utilizando a espirometria, porque a espirometria depende da movimentação do ar através do tubo que é dado para a pessoa respirar. Se tem um valor de volume que fica preso dentro do pulmão, ele não vai ser exalado ou inspirado, então você não tem como usar o espirômetro para detectar esse valor. Consequência disso, capacidade residual funcional está somando o volume residual com o volume de reserva da sua expiração. O volume de reserva da expiração até que é medido, mas o volume residual não. Então você não tem como saber qual é a somatória dos dois. Precisaria usar um outro método para poder diagnosticar qual seria o valor, não diagnosticar não, determinar qual é o valor do volume residual. Então, aqui estamos concluindo mais uma aula, hein? O objetivo da nossa aula, será que a gente conseguiu atingir? Então, na nossa aula de hoje, a gente definiu o que é a respiração, né? A gente falou que é um conjunto de subeventos, como você pode observar lá no começo da nossa aula. Ventilação, respiração interna, respiração externa, talvez até respiração celular, dependendo de onde você estuda. Isso tudo aí em conjunto é que representa a palavra respiração. Citamos os músculos que são inspiratórios e os músculos que são expiratórios, né? Diafragma, intercostal externo, são obrigatórios da inspiração. Escalenos, peitoral maior, está falando esternocleidomastóide, esses aí são acessórios da sua inspiração. Aí os da expiração você tem principalmente os grupos abdominais e intercostal do tipo interno. Outro objetivo da nossa aula foi descrever a ventilação pulmonar em si. E a gente viu que depende do trabalho desses músculos
E aí, isso vai ajudar a deixar o seu pulmão como uma zona de baixa pressão em um momento de inspiração, ou alta pressão se for o momento da expiração. Fizemos também, né, a definição dos volumes e capacidades pulmonares e, como consequência, até separamos, né, a principal diferença, pensando que os volumes são sempre variáveis ao longo da sua respiração, enquanto que as capacidades são valores fixos. Ok, então, pessoal, mais uma vez estávamos aqui. Agradeço novamente por você me dar esse voto de confiança aí assistindo às nossas aulas. Então, espero que tenha ajudado. Se você tem aquele seu colega que está precisando revisar, não esquece de, né, já sabe, dá uma curtida aí e não esquece de se inscrever no canal também. Recomenda para mais algumas pessoas se você julgar que está valendo a pena. Um grande abraço, até mais.